Fala, CryptoTraders, começando o vídeo de hoje com um gráfico um pouco diferente. Esse é o gráfico do ouro, que abriu hoje em queda. No momento, no dia, está caindo aproximadamente 5%. Isso é extremamente raro da gente ver metais caindo dessa forma. E isso me deixa numa posição um pouco mais desconfortável para operar Bitcoin. Claro que a gente não tem aquela correlação certa do ouro com o Bitcoin, mas eu prefiro operar o mercado de cripto, o mercado de Bitcoin, quando o mercado dos metais estão em alta. Quando eles andam em alta conjunta, isso com certeza ajuda a gente a ter um movimento melhor. Já abrindo em queda, foi a primeira bandeira vermelha aí para o Bitcoin cair. Já abrindo o gráfico do Bitcoin, a gente corrigindo um pouco hoje, testando agora a média móvel exponencial de 12 períodos, que é a mais importante no momento. Se a gente perder ela, se a gente fechar esse candle abaixo dela, aí a gente já começa a ver para o próximo suporte, que seria $10.500. E aí a gente vê se iniciamos uma correção no tempo gráfico semanal em busca de um fundo ascendente ou se formamos uma possível bandeira e temos continuação. O fundo anterior em 9.000 redondo é o fundo anterior, então com certeza vamos formar um fundo ascendente contra o fundo anterior, e aí resta saber esse movimento para baixo, se a gente vai entrar em um possível padrão de equilíbrio ou se vamos formar uma bandeira e ter uma continuação de alta. Então o Bitcoin hoje seguindo os metais, né? Os metais eu digo ouro, prata, enfim. E agora a gente formando uma possível bandeira de baixa, volume caindo, uma possível bandeira de baixa para ter uma continuação para baixo. E no tempo gráfico de 4 horas, a gente segue em queda, perdemos o suporte anterior em 11.450 e não temos muita informação. As médias cruzando agora para baixo, então um cenário de queda. Agora ver se a média de 12 períodos vai conseguir segurar. Se ela conseguir segurar é um ótimo sinal, mas se não segurar, vamos olhar agora para 10.500. Enquanto isso, a dominância do Bitcoin segue apertando. A gente tem um possível padrão de equilíbrio, a gente forma um fundo, um topo descendente, um possível fundo ascendente e aí estreitando dentro desse período. Lembrando que nessa queda toda, as altas caíram proporcionalmente igual ao Bitcoin, porque a dominância está paradinha, então ela não está mexendo. Altcoins como o Link segue extremamente forte nessa queda das outras moedas. A possível bandeira de alta formando agora. A gente tem uma bandeira de alta é quando você perde o suporte anterior, mas você não tem continuação. Por exemplo, perdemos o suporte em 12,76, formamos lá um fundo descendente, não tivemos continuação para baixo e já rompemos alguns candles para cima. E aí você dá um zoom out, você vê essa figura de uma possível bandeira, você tem o volume negociado diminuindo enquanto essa correção acontece. Isso é muito favorável para a força compradora e temos que ver como vamos testar essa EMA 12 aqui, que serviu como ponto de suporte há alguns dias já. XLM contra o USD, agora a gente perdendo um suporte no tempo gráfico diário, a gente tem que dar um zoom out e ver no semanal o que está acontecendo. O semanal extremamente saudável, a gente tem a MEMA 12 como ponto de suporte, último toque lá no semanal, e o ponto de suporte mais importante no momento é 0,08, qualquer coisa acima disso é um fundo ascendente, e o tempo gráfico mensal também está extremamente favorável para XLM USD. Sigo na minha posição. O que a gente pode ver de formar também é um ombro, um cabeça e um possível ombro no tempo gráfico mensal para de fato inverter essa tendência para cima. Lembrando que a gente ainda não inverteu a tendência no mensal, eu não considero isso aqui um fundo ascendente. A gente precisa formar ainda um fundo ascendente e romper para cima para inverter de fato essa tendência para cima. Litecoin caindo bem também, junto com o Bitcoin, mesmo padrão, o volume de compra no repique para cima diminuindo, ou seja, a gente vai testar a EMA 12 como suporte, depois vamos lá, testamos a EMA 12 como suporte, como resistência, desculpa, enquanto ela estiver servindo como resistência no tempo gráfico de 1 hora, estamos em tendência de baixa. Na hora que romper para cima, a gente dá um zoom out para o tempo gráfico de 4 horas e olha como vamos encarar as médias. Então, sempre que passar pelas médias em um tempo gráfico,
puxa para o tempo gráfico maior e a gente usa ela como resistência de novo. E aí, passando aqui, a gente dá um zoom out de novo e aí olha no tempo gráfico de 12 horas, ela vai servir lá como ponto de resistência novamente. Ethereum contra dólar também caindo, perdendo agora mais rápido do que o Bitcoin, perdendo a média de 12 períodos como ponto de suporte. Desculpa, estava olhando no tempo gráfico de 12 horas, no tempo gráfico diário, servindo como ponto de suporte, e no de 12 horas que perdemos. Mas o tempo gráfico diário é o mais importante para mim, e 362, vou deixar bem redondo, 362 é o ponto de suporte mais importante. Rompendo a média e o ponto de suporte, zoom out, tempo gráfico semanal, e a gente vai em busca de um fundo ascendente juntamente com o Bitcoin. Como a dominância do Bitcoin está lateralizada, as alts estão muito próximas do movimento do Bitcoin. A gente vê uma possível inside bars aqui, formando no semanal do Ethereum contra Bitcoin e um possível padrão de equilíbrio rolando. E aí o rompimento desse padrão de equilíbrio vai dar a diretriz se o Ethereum está mais forte ou mais fraco do que o Bitcoin no momento. Então o que a gente pode esperar aí de Bitcoin nos próximos... Tesos, XTZ, que rompemos o topo histórico, como falamos ontem. A gente tinha um topo histórico, a gente rompeu, e agora, sempre que você está no topo histórico de uma moeda, você não tem resistências ao longo do caminho, e o RSI pode ficar muito esticado, porque justamente não temos resistências. Então o RSI do 4 horas bateu lá 86, estamos usando EMA 12 como ponto de suporte e buscando por um fundo ascendente no tempo gráfico de 4 horas contra o fundo ascendente anterior. E aí vamos vendo até onde vamos. Enquanto a tendência no tempo gráfico de 4 horas estiver em tendência de alta, a força compradora fica muito confortável nessa posição. E quando perder essa tendência de alta no tempo gráfico de 4 horas, a gente busca por um fundo ascendente no tempo gráfico diário. Lembrando que podemos esticar bastante, não temos mais resistências ao longo do caminho e fica muito mais fácil você movimentar o preço, porque quem está operando vendido não tem base de preço para posicionar um short e ter um stop muito nítido. Então, pessoas não shortam, isso tira a liquidez do mercado em uma subida e aí o preço sobe com mais facilidade. Então, voltando no Bitcoin, o que a gente pode esperar agora é esperar, a força compradora está esperando que essa média de 12 períodos segure como ponto de suporte. Perdendo, a gente tem que segurar 10.500. Rompendo 10.500 para baixo, aí já é a segunda bandeira vermelha no Bitcoin e as coisas começam a ficar um pouco mais feias. O celular está tocando adoidado hoje, deve ser esse monte de alarme. E o grupo está bem agitado, então clica nesse link aí e entra lá no grupo, totalmente gratuito, não vai gastar nada e vai receber muito conteúdo legal. E é isso, galera, Bitcoin formando aí alguns padrões e vamos lá no grupo falando sobre as próximas possibilidades e possibilidades de trade que a gente vai ver, com certeza os RSIs ficando extremos para baixo e que nos dão a oportunidade de entrada de repique. Espero vocês lá.